Materiais geológicos e as cidades, parte 2. Geologia urbana. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC, UFMG. Nesta aula, iremos falar um pouquinho sobre suscetibilidade e potencialidades dos materiais geológicos. Inicialmente, falaremos sobre as rochas ígneas ácidas, intermediárias e metamórficas correspondentes, granitos e gnais. A composição principal, tanto dos granitos como gnais, é de quartzo, feldspato, potássico e plagioclásio, oligoclásio, sódio cálcico, minerais ferro-magnesianos, biotita e horniblenda, magnetita, titanita, zircão e granada, ok? Uso e qualidade. Então, agora eu vou falar do que é uma suscetibilidade, o que é uma potencialidade dessas rochas. Quando não alteradas ou fraturadas, elas têm boas condições físico-mecânicas, como homogeneidade, isotropia, elevadas resistências à compressão e alteração e baixa porosidade. Quando não alteradas e fraturadas, são favoráveis ao uso em fundações e materiais de construção, como agregados, rochas ornamentais, como vimos nas aulas da parte 1, né? Na aula 1. Tem grande vantagem de fornecer fragmentos de brita de forma cuboide, emprego em bases de estrada, face à elevada resistência à compressão e ao desgaste. Então, essas rochas, seja de gnais ou de granitos, né, ou granodioritos, elas possuem uma elevada resistência à compressão e ao desgaste, e por isso elas são excelentes como britas. E as britas podem ser usadas em bases de estradas, como se fossem fundações para a inserção da pavimentação sobre elas. Tá? Então, para as fundações, elas recebem toda a atenção que é exercida pela edificação construída. Então, é muito importante que a base para a fundação seja um material resistente. Então, tanto rochas graníticas como as basálticas são excelentes materiais para servirem de fundação de prédios e demais obras de engenharia. O problema está associado aos solos residuais dessas rochas, porque tem muita presença de matacões, que a gente vai ver no próximo slide. A questão da alteração. Essas rochas alteradas, elas geram solos com argilo-minerais e desagregação da rocha em material areno-argiloso. Por misturarem grãos de quartzo com lamelas de argila, apresentam-se como excelentes materiais para a construção de aterros compactados, pois aliam atrito e coesão. Nós vimos um pouquinho disso em geologia de engenharia. De modo geral, quanto maior a graduação granulométrica do material de solo, material de alteração, ou seja, quando esse material ele tem frações que vai desde argila até areia, areia média, areia grossa, né? Então ele tem uma representação de todas essas frações, da mais fina até a areia mais grossa, eles servem como um bom material para compactação. E a compactação é um processo executado para a construção de aterros. Então, os solos eles são compactados para gerarem um talude artificial, que são os aterros. E os aterros, eles servem para inúmeras funções. Eles servem como fundação e eles servem também como contenção de áreas instáveis. Servem também para construir barragens de terra, servem para impermeabilizações. Então, tem diversas
utilidades, e os solos residuais dessas rochas são ótimos pela sua variedade granulométrica para os aterros, né, para a compactação e construção de aterros. Por outro lado, esses solos geram um material com alta suscetibilidade à erosão e consequentes assoreamento e inundações, por serem um material pouco coeso, a não ser que esteja muito rico em argila localmente, mas normalmente é um material de baixa coesão, o que gera um solo com alta suscetibilidade à erosão. Esta imagem mostra um exemplo de matacão de granito, e isso é muito ruim para as construções. Por quê? Vocês estão vendo aqui a montanha aqui atrás? Então, é uma montanha com a presença de granito, mas os blocos, os matacões de granito, eles rolam e eles se depositam na base dessa montanha. Vocês estão vendo, tem vários blocos, né, vários matacões aqui. E o solo começa a envolver esses blocos e até soterrar esses blocos de matacão. Bom, se é feita uma sondagem para uma edificação, construção de uma edificação, a sondagem pode atingir um bloco, a sondagem tem um diâmetro pequeno e pode considerar que chegou-se a uma profundidade em que há estabilidade e resistência para implementação da fundação. O que acontece é que esses blocos, com a pressão da edificação transmitida pela fundação, eles podem se movimentar e isso compromete toda a estabilidade da obra. Outro problema é a execução de cortes nesses materiais, nesses depósitos com matacões, que nós chamamos de talos, e esses cortes fazem com que o solo se instabilize, comece a se movimentar, e aí movimenta os blocos que estão envolvidos pelo solo. Então, é muito perigoso construir em áreas onde há blocos, matacões de granito, grinais e de outras rochas também. Aqui temos mais imagens, onde vocês estão vendo um depósito de talos no sopé de uma montanha, com os diversos blocos, e aqui já um depósito de talos, onde há o solo, uma matriz de solo, envolvendo os blocos, o que deixa a situação bem perigosa. Com relação às rochas ácidas intermediárias e metamórficas correspondentes, temos os cianitos, que são formados principalmente pelo feldspato potássico e sódio, alcalinos, quartzo, menos que 10%, né, de quartzo. E os dioritos, que tem menos quartzo, e o riolito, que é a variedade vulcânica do granito. No caso, os cianitos, eles têm uma qualidade pela sua beleza e cor como rochas ornamentais. Então, é muito famoso o conhecido comercialmente Azul Bahia, que é essa rocha maravilhosa que vocês estão vendo, que é muito utilizada como rocha ornamental, tá bem? Como potencialidade e também suscetibilidade, eles alteram, né, os cianitos em material argiloso e bauxita, podendo ser uma fonte de extração de bauxita, mas também a sua alteração em material argiloso pode comprometer a edificação em termos de resistência à fundação. Então, temos que ter esse cuidado. Então, estou falando tanto de potencialidades. Opa, faltou um D aqui, vamos colocar? Prontinho. Então, estamos falando de potencialidades e suscetibilidades. Como os cianitos, eles podem ter como potencialidade a sua beleza,
servem como rocha ornamental e como fonte de bauxita, e tem como suscetibilidades, se alteram no material argiloso, que geralmente tem pouca resistência. Os dioritos são rochas com menos quartzo, né? Rocha ígneas com menos quartzo. Eles têm um uso semelhante ao granito, então eles servem também como rocha ornamental, são bons para fundações e também dão solos de alteração mais argilosos ainda, especialmente porque eles têm menos quartzo. Então o solo de alteração dos dioritos, ele é mais argiloso ainda, tá bem? Então, ele não é tão erodível como os solos de guinais e de granito. Por outro lado, ele também pode gerar um solo mais plástico e, com isso, mais deformável. Aqui, nós vemos, então, um diorito como rocha ornamental. Tá aí, né? Eu não sei se o moço está olhando para você ou se ele está olhando para o diorito, mas eu acho que é para o diorito. Você está fazendo um mimetismo aí, lindinho. E aí o riolito, que é a variedade vulcânica do granito. O riolito, as rochas, né, riolíticas, não são usadas como material de construção civil. O quartzo muito fino na sua matriz a deixa mais resistente ao corte, provocando desgaste dos equipamentos. Então é interessante isso, ele não é muito usado como rocha ornamental. Por outro lado, nós vimos que o riolito pode ser usado como enrocamento e pedra bruta para revestimento das casas do deserto, como essa casa aqui que eu mostrei na aula parte 1, em que ela, por ser clara, serve como refratário, ou seja, não absorve muito calor, deixando as pessoas mais confortáveis no interior da casa. Agora nós vamos falar sobre as rochas máficas e básicas. Então, o basalto é constituído principalmente de plagioclásio cálcico, que é a labradorita, hialgita, magnetita e piroxênio. As potencialidades e suscetibilidades. Como pedra britada em agregado asfáltico e para concreto e lastro para ferrovia e também fundação. Barragens podem ser construídas em basaltos. Existem regiões, principalmente Uberaba, que tem basalto em abundância lá, que tem barragens construídas com basaltos. Mas pode haver problemas de permeabilidade devido ao intenso fraturamento da rocha e também o fato de ter as vesículas, no caso dos basaltos vesiculares. E quando há esse fraturamento, né, essa disjunção colunar e outros fraturamentos de uma rocha que teve o seu resfriamento muito rápido. Para isso, é preciso fazer um tratamento da rocha para que ela possa ser utilizada como fundação de barragens. Esse tratamento é injeção de calda de cimento, cortina jet ground, que são tratamentos comuns de engenharia que tem o intuito de vedar as fraturas e as vesículas com a injeção de cimento sob pressão, tá bom? Quando o basalto, né, ou as rochas máficas são alteradas, elas geram montimorillonitas expansivas, o que não é bom. E ela também desagrega em ciclos de umedecimento e secagem. Então é muito comum, durante o período chuvoso, a rocha ela se expande e durante o período seco ela contrai. Esses ciclos de umedecimento, expansão e secagem, contração, desagregam as rochas, o que não é uma vantagem para o seu uso. E os solos provenientes de basalto possuem grãos puramente argilosos, que de uma certa forma resistem somente, né, à coesão. Então, eles são
coesos, e isso faz com que esses solos eles sejam deformáveis, mas eles não são muito erodíveis, o que é bom no sentido que não tem muita erosão no local, mesmo quando há desmatamento. Bom, os gabros. Os gabros, eles são constituídos principalmente de plagioclásio cálcico, minerais opacos, olivina e hiperstênios. Suas potencialidades e suscetibilidades são semelhantes aos basaltos. Talvez eles não sejam tão fraturados como os basaltos, por serem rochas plutônicas e não tiveram o resfriamento rápido. Piroxenitos, constituídos principalmente por silicatos ferromagnesianos e plagioclásio de cor preta esverdeada, são muito bons como rochas ornamentais por essa beleza que a gente está vendo aí, né, incrível, e suas propriedades físico-mecânicas são semelhantes à dos granitos, porém, tem baixa resistência à alteração dos minerais ferromagnesianos. E aí é preciso muita atenção especial em projetos de grandes obras civis, especialmente com relação à fundação. Agora vamos falar das rochas metamórficas foliadas e sedimentares com fissilidade. Metamórficas. Características gerais de resistência das rochas foliadas. Então, nós temos aqui as ardósias, os filitos e os xistos. As ardósias, com a alta fissilidade que elas contêm, isso favorece os escorregamentos e outros processos. Por outro lado, a ardósia é um material de construção bastante usado. Vocês veem pisos, paredes revestidas com ardósias, então ela é muito bonita. Até mesmo aquela ardósia oxidada, ela tem um grande valor no mercado. E, de uma certa forma, é uma rocha muito comum e fácil de ser encontrada. Então, ela é realmente uma das preferidas como material de construção. Entretanto, eu tenho aqui no meu prédio tem de tudo, né? Então, tem um piso de ardósia e, por conta da clivagem ardosiana, o piso de ardósia ele está na garagem. E na garagem, os carros passando com muita pressão, volta e meia a gente tem que trocar uma peça da ardósia, porque ela se quebra toda ao longo dos planos de clivagem. Então, é preferível usar ardósias em áreas que não haverá muita pressão sobre elas. Filitos. São rochas de fácil escavação, porque geralmente são rochas muito alteradas, e aí elas funcionam quase como um solo. São rochas finas, com alta proporção de sericita e outras micas, e por isso elas têm grande suscetibilidade a escorregamentos planares em cunha e tombamentos. Nós vimos isso em geologia de engenharia, mas nós vamos ver mais para frente em geologia urbana também. Os filitos, exatamente pela sua foliação e pela sua característica rica em sericita e outras micas, é uma rocha péssima para aterro, porque para haver o aterro precisa ter compactação. Então, o aterro é uma obra de engenharia que exige compactação. E os filitos são péssimos para serem compactados. O solo residual de filito também. Para ser um solo bom para ser compactado, é um solo bem graduado, que tem as proporções, como eu já disse, desde argila até areia, o que não acontece nos filitos. Fica uma predominância, né, de silicita e outras micas, além da foliação, que prejudica bastante a compactação desse material. Então, é péssimo para aterro. E eu já vi muita obra em área urbana tentando compactar material filítico. Os xistos
Parece muito com as características dos filitos, tá? Também muito alterável, então é um material de fácil escavação. A xistosidade, assim como a foliação dos filitos, ela não pode ser desconfinada, porque isso gera problemas com a estabilidade de taludes. O que é o desconfinamento? O desconfinamento é você liberar a face da foliação no talude, você fazer um corte e deixar aquela face livre na face do seu corte, né, na face do talude, e permitir que haja uma movimentação ao longo daquela face. Obras subterrâneas. É muito complicado fazer uma perfuração de um túnel, de uma trincheira, em áreas com filitos e xistos. Por quê? Demandam trabalhos cuidadosos, pois a qualidade do maciço é inferior. Como já disse, no caso dos filitos, também são pouco adequados para aterro, são siltosos e de baixa compactação. Todas as três rochas, filitos, ardósias e xistos, são ruins para a fundação, mas isso ocorre quando estão desconfinadas. Podem ser usadas como fundação, sim, mas é preciso, né, haver o confinamento dessas rochas para boas condições de fundação ou que a foliação seja subhorizontal. Então, fazer fundação num terreno confinado, em que não há cortes que liberam nas suas faces, né, a presença da foliação, tudo bem. Então, tem que haver o confinamento. Aqui nós vimos um exemplo de filitos e xistos que possuem o desconfinamento, ou seja, foi feito um corte que liberou na face desse corte os planos de foliação. Inclusive, existe um plano de foliação que é paralelo à orientação do corte. A água, ela aproveita esses planos de fraqueza e, a partir daí, nós temos a ruptura deste talude. Por quê? A água percola nos planos e, juntamente com processos de empastilhamento, que eu já expliquei, que são processos de expansão e contração devido ao umedecimento e secagem, provocam a redução da coesão ao longo dos planos. Os blocos, na forma de finas lascas, se desprendem da rocha e escorregam. Eu sei, você já viu isso antes em geologia de engenharia, no ensino remoto emergencial. Mas nós veremos de novo neste curso aqui, mesmo que de forma mais breve. Então, aqui um exemplo de um filito desconfinado, em que os planos estão à mostra na face do talude. E aí é prato cheio para a água infiltrar, provocar tensões e, com ciclos de umedecimento e secagem, ao desplacamento, a desagregação dessa rocha, e ela então é facilmente escorregável. Para isso, o conhecimento do ângulo de mergulho desses planos e sua direção é fundamental para o planejamento de cortes nos maciços rochosos, a fim de se evitar o desencadeamento de instabilizações e escorregamentos. Durante o período chuvosos, os taludes em rochas folheadas se tornam instáveis e nas cidades e rodovias é elevado o número de ocorrências de escorregamentos. Erosão também pode ocorrer ao longo dos planos de foliação, assim como outros processos como tombamentos e desplacamento de blocos. Então, aqui nós temos uma condição de estabilidade, pelo menos no momento, porque a orientação da foliação ela está contrária à orientação do mergulho da face do talude e não há problema grave de instabilidade. Aqui o gato está mostrando que
a foliação ela está exposta na face do corte e há problema de instabilidade. Resistência das rochas sedimentares. As rochas sedimentares são conhecidas como rochas brandas, pois em geral possuem baixas resistências mecânicas, são friáveis devido à menor coesão dos minerais constituintes. Mas são lindas. E as rochas sedimentares são facilmente intemperizáveis. Elas podem ter elevada suscetibilidade ao empastilhamento, como eu já falei, e liberação e queda de pequenos fragmentos em função desse empastilhamento, assim como escorregamentos, queda de blocos em cortes de estradas. As rochas com granulometria mais grossa, como os arenitos, são geralmente muito porosas e um pouco mais coesas, funcionando como bons reservatórios de água subterrânea. Entretanto, não são tão coesas como um quartzito, as rochas metamórficas e ígneas. E com o tempo, com a alteração dessas rochas, essa coesão ela vai diminuindo, porque o cimento que une os grãos vai sendo retirado ao longo do tempo, ou seja, em função das intempéries. Essas rochas também não podem ser desconfinadas, para não haver risco de escorregamentos e problemas com fundações. Aqui vocês estão vendo um exemplo de empastilhamento, ou seja, durante ciclos de umedecimento devido à expansão e secagem devido à contração nos tempos secos desse material, ele começa a se desagregar em pastilhas, e essas pastilhas são facilmente erodíveis e também escorregam facilmente, o que não é bom nem para taludes, nem para cortes, nem para fundações. Então, vimos que há uma dependência grande da inclinação do corte e também do relevo. Neste caso, nós temos um corte, aquele mesmo exemplo que eu dei, num filito já bastante alterado, e aqui também temos o filito, mas numa área bem plana, subhorizontal, colinas suaves. Neste caso aqui, está tudo confinado, ou seja, não há corte, não há exposição da rocha, ela está na superfície, né? E para fundações que são colocadas aqui em profundidade, não há problema. Mas quando temos cortes, nesse caso aqui, não temos. Aí, nesse caso, nós temos, não temos muito problema com escorregamento, mas se for desconfinada alguma estrutura nesse corte, aí teremos problema com escorregamentos. E também fundações, se for construído uma edificação aqui no topo com esse corte, pode haver problemas porque movimentos ao longo dos planos podem estabilizar as estruturas da fundação. Então, é muito importante a gente olhar o relevo. Nesse caso, temos problemas, possíveis problemas, e aqui não temos problemas. No caso das rochas sedimentares do tipo pseffitos ou ruditos, os arenitos, né, é um exemplo, eles são muito porosos, como eu já falei, permeáveis e às vezes mais coesos quando há crescimento de quartzo na rocha. Entretanto, ao longo do tempo, como eu já disse, esses arenitos eles também vão perdendo a sua coesão em função da retirada do cimento. E aí eles começam a erodir, a fragmentar do mesmo jeito como as rochas com fissilidade. Então, são facilmente erodíveis, como a gente pode ver aí, não é? A potencialidade é que geram lindas paisagens.
Por outro lado, na construção, isso não é muito legal. Mas, por serem porosas, também têm a potencialidade de serem excelentes aquíferos e áreas de recarga de aquíferos. Já os pelitos, eles têm muita facilidade, principalmente siltitos, argilitos, folheiros, né? E são bem plásticos quando úmidos. Não é muito legal fundações em argilitos e folheiros. Os calcários, eles são importantes matérias-primas, tanto para brita, quanto para concreto, cimento, mas eles têm queda de resistência mecânica e de solução elevada quando em meio ácido. Então, eles têm baixa dureza, que leva a um menor desgaste dos equipamentos, o que é uma vantagem, e maior desgaste da rocha. Então, cortar calcários, cortar mármores é relativamente fácil, mas isso é uma vantagem. Mas a desvantagem é que é uma rocha que é muito usada como ornamental, mas ela tem um maior desgaste. Ela é usada como ornamental, como nós vimos, pela sua beleza. A castificação, que é um processo típico dos calcários, gera também, em áreas urbanas e em áreas rurais, colapso para a geração de dolinas, e existe a potencialidade dos calcários como aquíferos, uma vez que eles geram os aquíferos cársticos, que é muito bom para o reservatório de água subterrânea, mas também são ambientalmente ambientes, né, vulneráveis. Existe uma vulnerabilidade ambiental nos aquíferos cársticos, uma vez que a contaminação dessas águas é de difícil tratamento. Neste caso aqui, nós temos uma cavidade que colapsou no momento em que estava sendo feita uma sondagem, a percussão nesse terreno, exatamente para ter ideia de sua aplicabilidade como fundação. E havia, então, uma cavidade, e esta cavidade ela pode entrar em colapso se o teto dessa cavidade desaba. E foi exatamente o que aconteceu aqui, né? O teto desabou e a edificação e também o material, o equipamento de sondagem, né? O tripé lá, foi para o fundo dessa dolina que se formou. Agora, eu vou falar uma utilização, nós já vimos na aula parte 1, que os sedimentos e os solos, principalmente os solos, tanto residuais como os transportados, aqui a gente tem um solo de talos, né, com os blocos de rocha que eu já falei, eles são ruins para fundações e taludes. Por outro lado, eles são bons como material para agregados e aterros compactados. E os seixos, eles podem ter inúmeras utilidades. É isso aí, fim desta aula. Abraços a todos vocês.